Afinal, quem somos? 4. O Egito. A Índia, afirma a maior parte dos orientalistas, transmitiu ao Egito a sua civilização e a sua fé. Outros, não menos eruditos, opinam que, em épocas remotas, já a terra de Ísis possuía suas tradições. Nota explicativa 1. Vários autores, entre os quais Manetón, atribuem aos templos egípcios uma tradição de 30 mil anos e calcularam aproximadamente em 6 milhões de toneladas o peso total da Grande Pirâmide. Segundo a opinião de outros, o comprimento da chamada Câmara do Rei, expresso em polegadas, é multiplicado por 3,1416, número achado por sábios de Nomeada, dá exatamente a divisão do ano solar, 365 dias, 2 horas e 42 minutos. Multiplicando o peso da pirâmide por 2,06, que é o número da densidade da sua pedra, ter-se-á o peso da Terra. Multiplicando ainda a polegada piramidal por 100 bilhões, obter-se-á o curso da Terra sobre sua órbita num dia de 24 horas. Para o Dr. Lepsus, por exemplo, as dimensões da Grande Pirâmide são também proporcionais ao reinado dos faraós. Estas são as tradições de uma raça extinta, a vermelha, que ocupava todo o continente austral e que foi aniquilada em formidáveis lutas contra os brancos, sendo o continente submergido por cataclismo geológico. Tal fato é também narrado por Platão em Timeu. A Esfinge de Gizé, vários milhares de anos anteriores à Grande Pirâmide, nota 2. Um manuscrito da quarta dinastia, 4.000 anos antes de Jesus Cristo, refere-se que a Esfinge de Gizé, soterrada nas areias e olvidada desde séculos, foi encontrada nessa época. Lenormand, Historia de Lorraine. E levantada pelos vermelhos no ponto em que o Nilo se juntava então ao mar. Nota 3. O delta atual foi formado pelas aluviões sucessivas depositadas pelo Nilo. Era um dos raros monumentos desses tempos remotos. Às portas do deserto se erguem os templos, os pilonos e as pirâmides, como florestas de pedra debaixo de um céu de fogo. As esfinges, retraídas e sonhadoras, contemplam a planície e as necrópolis, talhadas na rocha. Abrem seus sólios profundos à margem do rio silencioso. É o Egito, terra estranha, livro venerável, no qual o homem moderno apenas começa a soletrar o mistério das idades, dos povos, das religiões e das ciências. Inúmeros sábios de renome se interessaram pelo assunto da civilização egípcia, destacando-se entre eles Lenormand, Georges Barbarin, Champollion, Moret, William Petrie, Ernest Wallace, Bud Smith, Gaston Maspero, Coronel Garnier, Charles Lagrange, Marchand, Adam, Opolzer, Bauchin, Newcomb e outros. Dentre esta pleiade de cientistas, contudo, avulta pelo saber a cultura Louis Jacoliot, o famoso orientalista, celebrizado por suas inúmeras obras sobre a Antiguidade e o Oriente. Autor da L'Initiation et les sciences l'Inde chez tout le peuple de l'Antiquité, e o ilustre historiador Abad Mouret, diretor do Observatório de Bourges, o qual produziu a célebre obra La Science Mystérieuse de Pharaon.
Quanto às pirâmides, segundo a opinião de Georges Barbarin, elas apresentam a solução dos maiores problemas astronômicos, geométricos e geodésicos, estudados desde os tempos em que a Grande Pirâmide não só representa a ciência de uma grande civilização pré-bíblica, de há muito desaparecida, sendo também índice de um trabalho sobre-humano e símbolo arquitetural da mais alta forma do conhecimento filosófico e religioso. Nota 4. Georges Barbarin, La Secrète de la Grande Pyramide, ou La Fin do Mundo Adamique. A grande geômetra Diderot conclui que as pirâmides tinham por fim transmitir às gerações vindouras conhecimentos de modo permitir que os mesmos viessem até os nossos tempos. É a mensagem alegórica, diz Barbarin, da civilização primitiva à de hoje. Ao passo que Alexandre Morret já vai mais além, demonstrando que toda a alegoria sagrada dos egípcios revela perfeita identidade com as citações dos evangelhos, desde o nascimento do Messias em Belém até a sua morte no Calvário. Nota 5. M. Alexandre Morret, Dieu et Rose d'Égypte. Porém, o segredo do Egito, a sua vitalidade e o seu papel histórico, é a doutrina secreta dos seus sacerdotes, cuidadosamente velada sob os mistérios de Ísis e Osíris, e ocultamente analisada no fundo dos templos por iniciados de todas as classes e de todos os países. A leitura das colunas herméticas ou das estrelas, dos papiros encontrados nos túmulos e, sobretudo, os hieróglifos, permite aos sábios modernos reconstruir-lhe a ciência secreta. A sua antiga crença da imortalidade da alma também nos é revelada pelas inscrições dos monumentos e pelos livros de Hermes. Um dos grandes sábios modernos, Champollion, descobriu 3 espécies de escritura nos manuscritos e sobre os templos egípcios. Nota 5. Champollion, L'Égypte sous les pharaons. Por aí ficou confirmada a opinião dos antigos, isto é, que os sacerdotes empregavam 3 classes de caracteres. Os primeiros, demóticos, eram simples e claros. Os segundos, hieráticos, tinham um sentido simbólico e figurado. Os outros eram hieróglifos. E o que Heráclito exprimia pelos termos de falante, significante, ocultante. Os hieróglifos tinham um triplo sentido e não podiam ser decifrados sem chave. A esses sinais aplicava-se a lei da analogia que rege os mundos, natural, humana e divina, a qual permite expressar os 3 aspectos de todas as coisas por combinações de números e figuras que produzem a simetria harmoniosa e a unidade do universo. É assim que, num sinal, o adepto lia ao mesmo tempo os princípios, as causas e os efeitos, e essa linguagem tinha para ele extraordinário valor. Desse modo, os conhecimentos secretos eram gradualmente ministrados aos adeptos, que ascendiam em graduação hierárquica, conforme o seu merecimento e aptidões. A iniciação completa, ou a grande iniciação, ficava sendo privilégio dos chefes supremos. Os sábios, os pensadores, os dirigentes de povos gregos, hebreus, fenícios, etruscos e outros iam nessa fonte aurir as origens da imortalidade da alma e da pluralidade das existências. Altas concepções
uma profunda sabedoria regiam os destinos desses ensinos. Isto apenas não acontecia em relação ao que então se denominava a ciência secreta, nem unicamente nesses países. A ciência secreta tinha uma amplitude maior que a de simples corpo especial de noções misteriosas. Era tudo, todas as noções conhecidas de todas as ciências: matemática, física, química, astronomia, meteorologia, medicina e demais disciplinas do saber. A ciência secreta, diz Pizeta, se elevou à altura de uma verdadeira ciência, pois que ainda hoje os saltimbancos hindus, os pícilas do Egito e os mágicos da Ásia possuem processos secretos que chegam a produzir efeitos assombrosos aos europeus instruídos. Conservam, porém, esses conhecimentos constantemente velados, não fazendo uso deles senão para produzir coisas que parecem maravilhosas à imaginação do vulgo. Nota 7. V. Pizeta, Galerie des Naturalistes. Os sacerdotes egípcios, observadores cuidadosos do curso dos astros, dos meteoros e das revoluções atmosféricas, naqueles tempos, como afirma outro autor, sabiam predizer certos fenômenos que, depois, inculcavam ter produzido. 8. Nota. Maury, Magia e Astrologia. Por intermédio deles, o pensamento religioso dos santuários de Ísis derramava-se sobre todas as praias do Mediterrâneo, fazendo despontar civilizações diversas, dessemelhantes mesmo, conforme o caráter dos povos que a recebiam, tornando-se monoteísta na Judéia, com Moisés, politeísta na Grécia, com Orfeu, porém uniforme em seu princípio oculto, em sua essência misteriosa. Os sacerdotes do Egito, que na intimidade zombavam do boi Apis, e os sábios da Grécia, que quase nenhum respeito tributavam aos deuses do Olimpo, bem como os brahmanes da Índia, que sabiam muito mais do que transmitiam aos sudras, e os rabis da Hebreia, que perpetuaram os livros canônicos dos judeus, ensinavam aos iniciados a pluralidade dos mundos e revelavam as leis que regem a reencarnação das almas. Enquanto isso, o culto popular de Ísis e de Osíris não era senão uma brilhante miragem oferecida à multidão. Sob a pompa dos espetáculos e das cerimônias públicas, ocultava-se o verdadeiro ensino dos pequenos e grandes mistérios. A iniciação era cercada de numerosos obstáculos e de reais dificuldades. À medida, porém, que o adepto avançava em seu curso, descortinavam-se-lhe os véus, faziam-se brilhante a luz, tornava-se vivos e animados os símbolos. A esfinge, cabeça de mulher em corpo de touro, com garras de leão e asas de águia, era a imagem do ser humano emergindo das profundezas da animalidade para atingir a sua nova condição divina. O grande enigma era oculto, e o homem que se atrevia a penetrar nos seus mistérios meditava a entrada do templo ante aviso sentencioso: decifra-me ou te devoro. Deuses extravagantes com cabeça de pássaros, de mamíferos, de serpentes, eram outros símbolos da vida, em suas múltiplas manifestações. Osíris, o deus solar, e Ísis, a grande natureza, eram celebrados por toda parte. Mas acima deles havia um Deus inominado, do qual só se falava em voz baixa e respeitosa. Antes de tudo, o neófito aprendia a se conhecer.
O hierofante falava-lhe assim: Ó alma cega, arma-te com o facho dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás teu dúplice luminoso, tua alma celeste. Segue esse gênio divino e que ele seja teu guia, porque tem a chave das tuas existências passadas. Nota 9. Tais ensinos revelam grande analogia com a doutrina espírita, pois ela afirma que todos nós temos um espírito protetor ou guia que nos auxilia em todas as nossas encarnações. Vemos assim que no Egito a multiplicidade das existências era tema para estudos secretos. Além disso, a doutrina das transmigrações era representada por imagens surpreendentes. Cada ser tinha o seu duplo. Ao nascer, o egípcio era representado por duas figuras. Durante a vigília, as duas individualidades confundem-se numa só. Mas, durante o sono, ao passo que uma descansa e restaura os órgãos, a outra lança-se ao país das sombras. Não é, entretanto, completa esta separação. Só o será pela morte, ou, antes, a separação completa é que será a morte. Mais tarde, este duplo poderá reencarnar num outro corpo e ter, assim, uma nova existência. Nota 10. A d'Artre, la vie et la mort. Enfim, na varanda do templo, sob o sol estrelado, diante de Mênfis ou Tebas, adormecidas, o sacerdote contava ao adepto a visão de Hermes Trismegisto, transmitida vocalmente de pontífice a pontífice e gravada em sinais e hieróglifos nas abóbadas das criptas subterrâneas. Um dia, Hermes viu o espaço, os mundos e a vida em que todos os lugares se expandia. A voz da luz que vibrava pelo infinito revelou-lhe o divino mistério. A luz que viste é a inteligência divina que contém todas as coisas sob o seu poder e encerra os moldes de todos os seres. As trevas são o mundo material em que vivem os homens da terra. O fogo que brota das profundezas é o Verbo divino. Deus é o Pai. O Verbo é o Filho. Sua união faz a vida. O destino do espírito humano tem duas fases: cativeiro na matéria, ascensão na luz. As almas são filhas do céu e a viagem que fazem é uma prova. Na encarnação, perdem a reminiscência de sua origem celeste. Nota 11. O grifo é nosso, serve para chamar a atenção do leitor sobre a explicação que encontrará mais adiante, segundo a teoria dos espíritos. Cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo, com estremecimentos de volúpia através da região do sofrimento, do amor e da morte, até a prisão terrena em que tu mesmo gemes, e em que a vida te parece um sonho vão. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, porém as almas virtuosas elevam-se às esferas superiores em demanda de outros sólios, onde recobram a vida das coisas divinas. Impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta. Tornam-se luminosas porque possuem o divino em si próprias e o irradiam em seus atos. Reanima, pois, o teu coração, ó Hermes, e tranquiliza o teu espírito obscurecido pela contemplação desses voos de alma subindo a escala das esferas que conduz ao Pai, onde tudo se acaba,
onde tudo começa eternamente. E as 7 esferas disseram juntas: sabedoria, amor, justiça, beleza, esplendor, ciência e imortalidade. E o pontífice acrescentava: medita sobre esta visão de Hermes. Ela encerra o segredo de todas as coisas. Quando mais souberes compreendê-la, tanto mais verás se alargarem os seus limites, porque a mesma lei orgânica governa todos os mundos. Entretanto, o véu do mistério cobre a grande verdade, pois o conhecimento total desta só pode ser revelado àqueles que atravessarem as mesmas provas que nós. É preciso medir a verdade segundo as inteligências, velá-las aos fracos, porque os tornaria loucos, ocultá-las aos maus, que dela fariam arma de destruição. A ciência será tua força, a fé tua espada, o silêncio teu escudo. Nota 12. Vive Pininder, o mais autêntico dos livros de Hermes Trismegisto. A ciência oculta dos sacerdotes do Egito igualava-se em inúmeros pontos à ciência atual. Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado e praticavam largamente a sugestão. É o que eles denominavam de magia. O alvo mais elevado a que um iniciado podia aspirar era a conquista desses poderes, cujo emblema era a coroa dos magos. Sabes, dizia-lhe o pontífice, o que significa esta coroa? Tua vontade que se une à de Deus para manifestar a verdade e operar a justiça. Participa, já nesta vida, da potência divina sobre os seres e sobre as coisas, recompensa eterna dos espíritos livres. Nota 13. Leon Denis, Depois da Morte. Podemos, em suma, resumir os estudos sobre a antiga crença dos egípcios mais ou menos assim. Tomada em sua origem, e antes que surgissem os mitos sutis que a desfiguraram, a doutrina egípcia apresenta a viagem às terras divinas como uma série de reencarnações e provas, e cujo termo se operam a ascensão para a luz, a manifestação à plena claridade e a reunião da parcela errante, o homem, a substância eterna, Deus. E quando o gênio do Egito foi prostrado pela onda das invasões, a escola de Alexandria colheu algumas das suas místicas e as transmitiu ao cristianismo nascente. Antes disso, porém, os iniciados tinham feito penetrar as doutrinas herméticas na Hélade. É aí que vamos encontrá-la.